Vamos abrir a Bíblia? Hoje a gente vai refletir em Lucas, capítulo 24. Estamos falando ainda da Páscoa. Dedicamos esse mês de abril justamente que tem essa data no nosso calendário, uma festa muito importante. A gente está aproveitando, então, para falar o mês inteiro sobre o significado, sobre a aplicação e a simbologia da Páscoa. Então, queria te convidar hoje para a gente abrir Lucas, capítulo 24. E a gente está falando também, não só da morte e da ressurreição, mas nós percebemos no relato da morte e a ressurreição um hiato, um delayzinho, né? Entre um e outro. Muita coisa importante, legal de a gente aplicar na nossa vida aconteceu entre a morte e a ressurreição e nesse período ali, né? Geralmente, quando a gente é muito dotados de religião, de tradição religiosa, a gente só fala dos eventos, né? Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E a gente fica nisso, né? Mas o que significa de fato? Quais são os detalhes importantes que permeiam esse texto? E a gente vai falar um pouco, esse mês nós estamos falando sobre a vida que insiste em viver. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a dor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sentido, né? Quando se perde o sentido. Semana passada, só para relembrar, esse vídeo já está no nosso canal do YouTube. Você pode acessar lá para assistir. Não é um sequencial, mas dá para a gente entender um pouquinho os contextos. A gente falou um pouquinho de Maria de Magdala, ou que a gente conhece Maria Madalena. Maria Madalena, chamada por um teólogo de a apóstola dos apóstolos. Foi a primeira pessoa, mulher, que anunciou Jesus ressurreto. Então foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto e a primeira que anunciou isso. Então olha que interessante, né? Jesus, mais uma vez, quebrando os paradigmas, trazendo essa figura feminina. E hoje a gente falou um pouquinho sobre essa ideia de... acabou. Essa ideia de Maria Madalena, de quando que os ciclos se encerram, quando a dor paralisa, as rupturas causam transtornos e como que a gente lida com encarar o novo. Maria no sepulcro chorando porque ela queria o Jesus conhecido. Obrigado, irmão. Ela queria o Jesus familiar, ela queria o Jesus que a tirara de uma situação de vida. Ela queria esse Jesus, ela não queria romper com esse Jesus. Então a morte de Jesus para Maria simbolizava ali uma interrupção de um processo que para ela foi muito importante. Jesus então aparece ressurreto, ela não o reconhece. Jesus então trata a identidade de Maria. Jesus não faz um sermão, Jesus não mostra ferida, Jesus não faz milagre, Jesus não faz uma palestrinha, Jesus chama Maria pelo nome. E a partir desse chamar pelo nome, Maria reconhece essa nova perspectiva que Jesus está apresentando. Então a gente fala um pouquinho sobre isso. Às vezes não é que a gente não está vendo Deus, não está vendo a vida, não está vendo os processos. É porque a gente está esperando processos antigos se repetirem. A ressurreição não é trazer de volta aquilo que já foi. A ressurreição é, como Lulu Santos diz, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo muda. Então a ressurreição, a partir da ótica de Jesus, ensina para a gente que alguns ciclos da nossa vida vão se encerrar, não no sentido de interrupção, mas no sentido de uma nova roupagem. É uma continuidade, mas não necessariamente de uma forma igual. Hoje eu queria ler com a gente um texto de outros personagens que também permearam esse lugar da morte e da ressurreição, que está então nesse verso. Olha só o verso capítulo 24, verso 10. Eu vou citar só um versículo, depois a gente passa um pouco adiante, porque é importante. Nós estamos falando da mesma cena, tá? Lucas está retratando a mesma cena de João 20. A ressurreição de Jesus. E olha só.
As que contaram essas coisas aos apóstolos, lembra? Maria foi contar? As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria de Magdala, olha ela aí de novo, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com ele. Olha que interessante. Lucas, nesse mesmo episódio, vai trazer mais duas personagens. João falou só de Maria, lembra? João deu ênfase só a Maria. Lucas já vai expandir isso. Fala assim, ó, nesse momento com Maria Madalena, tinha a Joana e a Maria, mãe de Tiago. Segura essa Maria, mãe de Tiago, daqui a pouco a gente vai voltar nela. E aí acontece que Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, lembra lá? Ó, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. A mesma história de João 20. Agora entra um outro contexto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus então perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Olha que legal, Lucas traz mais um personagem, Cleopas. Cleopas, única citação de Cleopas em toda a narrativa bíblica está aqui. Cleopas é esposo da Maria, que a gente acabara de ler. Lembra a Maria, a Maria Madalena, Maria mãe de Tiago? A Maria mãe de Tiago é a esposa de Cleopas. O texto está dizendo o seguinte: Jesus ressuscitou, eles ficaram num hiato sem saber o que aconteceu. Cadê o corpo? Cadê o corpo? Cadê o corpo? Jesus está ali, aparece para Maria Madalena. Cleopas e Maria não têm essa mesma experiência e eles estão voltando para Emaús. Eles estão voltando para a sua vila, eles estão voltando para a sua casa. E o clima é meio que velório, frustração, decepção. Não é um velório comum, mas é um velório ali de frustração. Por que frustração? Cleopas é irmão de José, pai de Jesus. Então, Cleopas e Maria são tios de Jesus. Tiago era um dos discípulos de Jesus. Ou seja, então nós estamos falando de uma família, Cleopas, Maria e Tiago, pessoas muito próximas, não só familiarmente ao ministério de Jesus, mas familiarmente de sangue. Cleopas é tio de Jesus. A história diz que ele já é um senhor, nesse tempo aqui ele já é um senhor mais vivido, talvez o irmão mais velho de José. Então, o cenário ele é familiar ao ministério, familiar a Jesus, próximo. Maria, assim como Maria Madalena, mãe de Tiago, Maria de Cleopas, que ela é chamada, Maria de Cleopas, participa também de toda a crucificação, da via sacra, do sofrimento de Jesus. Percebe que as mulheres estão envolvidas ali nesse acontecimento. Provavelmente Cleopas também. Eles estão nesse ato. Agora Jesus morre. O que acontece? Mais uma vez, assim como o texto de semana passada, há uma ruptura. Eles provavelmente saem da sua cidade, vão visitar o sobrinho, andam muito tempo com o sobrinho e agora eles estão voltando para casa. Que coisas? Perguntou ele. Ele era profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha só, o motivo deles estarem voltando. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram
tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Olha o cenário de novo se repetindo. Aqui já não é mais uma expectativa a partir de uma dor, de uma situação pessoal como foi Maria Madalena. Aqui o texto traz o motivo deles estarem voltando nessa decepção. Ao saberem que Jesus era Jesus, eles entenderam, nossa, é agora que esse menino, não acredito que o filho de José, Jesusinho, eu vi o que aquele menino fez na adolescência, mas eu sei que ele era meio doidinho mesmo. Cara, não é possível que esse cara vai ser mesmo esse cara que a gente está esperando, esse Messias. E aí eles então saem da terra, da sua nação, da sua casa, da sua hospitalidade, e vão seguir Jesus sobre qual expectativa? A expectativa de que Jesus seria um líder que tiraria Israel do Império Romano. Aqui vale a gente entender um pouquinho o Império Romano. 60 anos antes de Cristo, o Império Romano invade Israel e faz de Israel uma colônia de exploração. A partir dali, Israel mantém, o Império Romano se instala em Israel e de Israel extrai toda a sua riqueza. Interrompe a sua cultura, interrompe os seus processos políticos, mantém exército frequente, ameaças a partir do medo e da morte e extrai as finanças a partir de impostos. Inclusive impostos em relação ao próprio culto. Então, se a gente perceber Israel, povo judeu já formado, tradicional em sua cultura, em sua espiritualidade, em sua estrutura civil, vendo agora sendo escravizada por Império Romano, 60 anos antes de Cristo. Então agora, quando aparece um líder, Jesus, arrebanhando multidões, falando contra muitas opressões, prometendo que vai libertar os oprimidos, vai romper com as correntes. As Cleopas e Maria falam que, opa, então a gente tem que ir fazer um montinho lá, vão montar um sindicato. Judeus unidos jamais serão vencidos. Percebeu a cena? Esse é o cenário. É agora. Inclusive, a crucificação é a forma romana de impor medo. A forma de punição na cruz não é de origem judaica, é de origem romana. Por que a crucificação era em via pública? Porque havia que a gente conhece hoje como via sacra. Porque existe todo aquele acompanhamento, todo aquele processo, toda aquela cena, justamente para demonstrar o quanto a cidade, o país, dominado pelo Império Romano, era oprimido. Em vários textos nas narrativas do ministério de Jesus, a gente percebe a presença de soldados. Era mais uma forma do Império Romano se estabelecer a partir do medo, a partir da opressão. Então, Cleopas e Maria perceberam, opa, a nossa política se perdeu, a nossa cultura se perdeu, o nosso processo econômico se perdeu e agora aparece Jesus. Aparece alguém que destoa de tudo. Aparece alguém que está resgatando Israel. Agora a gente vai. Percebeu, gente? E de um dia para o outro, esse Jesus, na hora de ser o cara, o que ele faz? A galera entrega ele de mão beijada. Tinha um tal de Barrabás, que era muito mais criminoso que ele. Você acredita que os nossos sacerdotes nos traíram? O nosso povo, o nosso irmão judeu, o filho de fulano, o filho de cicrano, lembra dele? Aquele que brincava com Jesus? Você acredita que ele foi e entregou Jesus no lugar de Barrabás? Traíra! É esse rolê que eles estão contando. Esse rolê que eles estão entristecidos. Então eles estão voltando para casa não só com uma frustração em relação ao Cristo, Jesus que morreu, mas eles estão decepcionados, porque o motivo que os fez sair de casa 2, 3 anos antes não se cumpriu. Nosso país não melhorou.
Votamos num deputado, votamos num presidente, colocamos um pessoal lá, 4 anos depois eu não quero votar mais, porque não adiantou nada. Então, de uma leitura mais rápida, a gente vai ver que eles estão frustrados com essa figura de Jesus. A figura do Jesus, que se manifestou de uma forma em que eu acreditei que era, mas ele morreu. Manuel lembrou um texto legal no nosso podcast de sexta-feira. Aquele que falava assim, quem crê em mim não vai morrer. Morreu. Então eles estão frustrados com Jesus também. Mas existe uma frustração mais profunda, que é a frustração de realmente ver uma necessidade real, de ver uma necessidade fixa, de ver um motivo justo, também não se concretizar. Esse é o cenário desse texto, esse é o cenário que a gente vai encontrar aqui. Aí Jesus responde no verso 25, Jesus que está a caminhar. Jesus aparece para ele já ressurreto, assim como ele apareceu para Maria Madalena, ele aparece agora para Maria, mãe de Tiago, e para Cleopas no caminho, e ali puxa uma conversa. E aí, o que vocês estão falando? Rapaz, não é possível que você não viu Metrópolis hoje e tal. Não sei o que, rolou, tá no Metrópolis, tá no Fuxico Gospel, tá no Léo Dias, tá no rolê todo, velho. Até a galera de esquerda tá publicando. De direita, de esquerda, tá todo mundo assustado, velho, porque o cara morreu. E olha que interessante. Esse texto que a gente leu agora, do verso 21 a 24, eles estão tão fixos na ideia de que Jesus era o revolucionário, que ele falou assim, eles falaram assim, Jesus morreu, mas a gente estava esperando lá. Porque às vezes morto vira mártir, não é? Eles estavam esperando o corpo por quê? Porque não, a galera vai ver que ele morreu e a gente estava lá esperando, nosso mestre morreu, eu vou pegar a faixa dele e colocar na testa 100% Jesus e vou para a Praça dos Três Poderes. Mataram e agora a morte dele vai ser a causa da revolução, o final da revolução. E aí a tristeza deles é, até o corpo sumiu. Até a memória, até a fotinha dele. Como é que eu vou agora brigar contra o sistema que a prova da morte, até a prova da morte sumiu? Olha que texto rico em detalhes, que fala muito da gente. O fato não é Jesus morrer aqui. Para eles aqui, o fato é o corpo sumir. Porque até o corpo de Jesus serviria para fazer um cortejo funeral muito louco, muita bandeira, muito story, muito. E aí a revolução ia acontecer. Então eles estão chateados. Eles estão chateados com a morte. Estão frustrados com a morte. Estão decepcionados com o corpo sumir. Todas as esperanças de uma revolução haviam acabado. E aí Jesus falou... Como vocês custam a entender, verso 25. Como vocês demoram a crer em tudo aquilo que foi dito. E aí Jesus usa uma expressão dizendo assim, verso 26. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas? A mesma história de Maria Madalena. Maria estava esperando Jesus, mas não reconheceu o Cristo. Cleópas e Maria estavam esperando Jesus, nem que fosse o corpo, nem que fosse as cinzas, nem que fosse uma estatueta, nem que fosse uma estatueta de barro. E ele diz assim, mas o Cristo não deveria passar por essas coisas? Há uma diferença enorme entre Jesus e o Cristo. Jesus é o histórico, Jesus é o comum. Jesus, esse nome não é santo. Esse nome é um nome igual um nome comum hoje. O Cristo é o significado. O Cristo é o Filho de Deus. O Cristo é a manifestação, é a plena revelação de Deus.
Jesus diz assim, vocês estavam pautados no Jesus, mas não perceberam o Cristo que surgiria revelado, que teria sua revelação plena como Cristo. Vocês estão presos no Jesus. Vocês estão presos naquilo que é a projeção da sua necessidade. Vocês estavam presos naquilo que é a liberdade da sua opressão, a partir da sua percepção. Quantas vezes, quanto que nós somos escravos? Esse texto está falando sobre aquilo que a gente conhece hoje como projeção das nossas necessidades. Projeção das nossas expectativas, projeção das nossas construções. Projeção daquilo que é nosso, interno. Projeção daquilo que é a nossa necessidade, a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa realização. Se eu estou oprimido, qualquer movimento em torno disso se torna para mim uma expectativa diferente. Qualquer um que diz fora aquilo que está aqui dentro, eu me conecto. Qualquer cheiro de comida para quem tem fome, a boca saliva. Qualquer 50% off para quem está querendo comprar alguma coisa, se conecta. Qualquer cheirinho de mar para quem está cansado e gosta de praia se torna motivo para passar o cartão e viajou. Qualquer estímulo externo que conecta com a minha ansiedade, o meu anseio interno, isso se conecta. Jesus está dizendo assim, não, calma aí. Vocês estão projetando nesse Jesus aquilo que era seu. Vocês estão projetando nessa figura aquilo que vocês quiseram ver. Embora eu tenha dito sobre libertação, embora eu tenha dito sobre romper grilhões, correntes, embora eu tenha dito sobre libertação, a forma como vocês interpretaram é de vocês. Eu nunca falei, esse Jesus nunca falou nesses moldes, mas, de acordo com a sua fome, você entendeu isso à sua maneira. E por isso que agora você está voltando para casa decepcionado. Porque a opressão vai continuar. Para você, a opressão vai continuar. Para você, o que eu disse não atinge a sua expectativa. Eu estava falando de libertação, eu estava falando de tirar o pobre e o oprimido. Eu estava falando disso, mas não é da forma como você projetou que seria. Aqui eu gosto demais do Evangelho. Eu gosto demais do Evangelho. Justamente porque o Evangelho é a encarnação na nossa vida prática. Não adianta, como a gente disse semana passada, não adianta a gente falar sobre a ressurreição de Jesus sem passar pelas projeções que a gente tem durante a nossa vida. Se eu projeto na minha vida um Jesus, isso quer dizer que eu projeto na minha vida uma esposa perfeita. Isso quer dizer que eu projeto na minha vida um filho perfeito. Isso quer dizer que eu projeto na minha vida um país perfeito, um emprego perfeito, um patrão perfeito. A primeira coisa que esse texto está falando é que não tem como a gente falar de ressurreição sem visitar as projeções do nosso coração. Não é a comida que é ruim ou boa, é avaliar a nossa fome. Não é o governo, o país, a esposa, o filho, a casa que são necessariamente ruins ou boas. O que esse texto está ensinando a gente é observar as nossas projeções daquilo que a gente coloca fora. O que esse texto está dizendo é aquilo que mais tarde alguém chamado Freud vai falar, isso aí é viés de confirmação. Hoje de manhã, Fernando e eu vindo para casa, parando no sinaleiro, eu falei assim, amor, sabe qual carro eu vejo na rua agora? E quanto da nossa vida diária é permeada dessas projeções? A nossa necessidade faz a gente criar cenas perfeitas. A nossa cena ruim faz a gente perceber coisas ruins. Uma colega minha uma vez falou assim, Mário, eu tô tão carente que bom dia de Uber é pedido de casamento. Eu falei, calma, diminui. Porque não é o bom dia do outro, é como está seu coração. Não é a má educação no outro, é como está a sua irritabilidade. Já percebeu que aquele dia que a gente sai atrasado de casa para o trabalho, como está o trânsito? Todo mundo lerdo. Aquele dia que você tem relatório para entregar, como está a sua equipe de trabalho?
burra, lerda, tem que gravar, tem que fazer desenho? Percebe, gente? O que esse texto está ensinando para a gente, aplicando a nossa vida bem sedimentar, é cuidado com as suas projeções. Por isso que a Bíblia vai dizer, o coração do homem é enganoso. Porque ele vai perceber as realidades a partir das suas expectativas, a partir das suas construções. Já viu aquela pessoa positivamente tóxica? Que saco! Fica assim, não. Que isso? Para que essa tristeza? Alegra. Ou, diminui. Ou você já viu aquela pessoa pessimista? Que tudo que você fala, ela traz o quê? Um cenário pior? Uma catástrofe? Uma coisa ruim? O ponto negativo? Comprou um carro? Ih, manutenção cara. Engravidou? Ih, nunca mais dorme direito. Casou? Ih, aí é verdade. Separou? Ih, percebe? Esse texto está falando, Jesus está dizendo para a gente assim, como vocês vivem a vida a partir das próprias projeções. Vocês ouvem, escutam, interpretam, não segundo o que vem, mas segundo o que constrói. As nossas conclusões, as nossas projeções, as nossas expectativas, as nossas fomes e os nossos desejos são externalizados e a gente vê o que a gente realmente quer. E aí Jesus está dizendo assim, vocês ouviram, vocês leram, vocês estavam perto, mas vocês não entenderam que o Cristo devia passar por essas coisas. Então a primeira coisa que esse texto nos convida, não vai ter ciclo de vida novo com expectativas antigas, com projeções falsas, com projeções baseadas nas nossas necessidades internas. Não é o externo que precisa mudar. Antes disso, é o interno que precisa estar extremamente ajustado. Duvidar das nossas projeções, duvidar dos nossos desejos, duvidar das nossas interpretações, duvidar daquilo que vem, questionar aquilo que vem. É isso mesmo? E aí Jesus, então, continua e Jesus passa, então, a explicar para eles todo o rolê. Todo rolê. E Jesus ali está conversando com eles, pasmem, o tio e a tia não reconhecem o sobrinho. Ou seja, ao quanto a gente não consegue reconhecer. O exercício mais difícil dentro da nossa, digamos, projeção humana, desenvolvimento humano, amadurecimento humano, chama-se autopercepção. A gente não consegue perceber. A gente percebe o externo de uma forma quase que automática. Tanto que a gente diz, a primeira impressão é a que fica. Mas a gente tem extrema dificuldade nessa percepção a ponto de a gente não nota o Jesus ali, familiar, à nossa frente. E aí, ao se aproximar, eles vão conversando à beira do caminho, ao se aproximar do povoado de Emaús, Jesus fingiu que ia continuar a jornada, mas para o bom judeu, ele se confirma como um bom judeu a partir da hospitalidade. O judeu e a hospitalidade têm uma relação muito íntima. E eles disseram assim, não, eu não sei quem você é, não estou te reconhecendo, mas você é um dos nossos. Então eu quero, por favor, que você se hospede em nossa casa essa noite, porque o dia já está findando. E aí Jesus fez esse charminho todo, só para ganhar o jantar. Tá com fome? Tô não. Sabe aquela visita que chega na sua casa meio-dia e você fala assim, vamos almoçar? Ah, não quero não. Ah, já que você está insistindo, você nem insistiu, você está só servindo a mesa. O colega meu falou assim, tenho vergonha. Esse é o que mais come, né? Mas eles insistiam muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Olha, o visitante partindo o pão. Olha que cena, né? Visitante partindo o pão. Isso aqui também é simbólico, né? O visitante. Então, os olhos deles ficaram abertos e o reconheceram
e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Olha que texto lindo. A partir da hospitalidade, a partir de voltar ao centro, a partir da centralização do ser, a partir do equilíbrio do ser, a partir daquilo que é a viagem introspectiva, a partir de ir para a cozinha, a partir de ir para o íntimo, a partir de ir para aquilo que é o mais visceral da vida humana. Jesus não ficou na sala assistindo um vídeo maravilhoso. Jesus não foi para o quintal contemplar o céu. Jesus não foi jogar um jogo de tabuleiro. Jesus não foi conversar sobre vinhos e sobre arte. Jesus não foi falar sobre finanças e investimentos. O texto diz que eles foram para a cozinha, sentar à mesa. E na mesa, partindo o pão, os olhos se abriram. Aqui também é extremamente importante a gente entender que às vezes, durante as nossas decepções, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades de vida, o que resolve, o que ajuda muito a gente a resolver, a passar pelas dificuldades, não é o externo, né? Não é a busca externa, não é a promoção externa, não é o novo ciclo. Percebe que, diferente de Maria, Jesus agora está trabalhando uma outra esfera da humanidade. Jesus está tirando Maria de um lugar e transpondo para um futuro. Maria, você está presa aqui, tem um novo ciclo para você. Mas você percebe que esse texto está trazendo uma ideia que, num primeiro momento, parece controversa, mas na verdade é complementar? Já pensou se toda decepção que a gente tiver, a gente for para o novo? Já pensou se toda chateação que a gente tiver, a gente partir para o novo? Já pensou se todo patrão que briga com a gente vai para o outro? Todo amigo, a gente vai para o outro, todo relacionamento, todo filho. Já pensou se a gente faz sempre esse movimento de Maria Madalena? Com certeza alguém saiu daqui agora, eu vou romper ciclo. E passou a semana inteira, o pastor falou. Jesus falou no meu coração, adeus, beijo. Jesus hoje está falando o contrário. Jesus está dizendo assim, vai ter cenas na sua vida que não é o novo. É voltar para ajustar o velho. É voltar lá na mesa da sua casa. É comer o pão que lhe é familiar. É voltar lá para o pão e sopa. É voltar lá para onde tudo começou. É voltar lá para a solitude. Não é projetar no novo emprego, não é projetar no novo ciclo, não é projetar no novo relacionamento, não é projetar no novo filho, não é projetar no novo que vai resolver. Aqui Jesus está trazendo uma outra perspectiva da vida que é tão importante quanto. A vida nem sempre é resolvida com novos, mas a vida também permite a gente reconectar com a essência daquilo que é o motivo. Talvez foi nessa mesma mesa que 2, 3 anos antes, eles ouviram a respeito de Jesus e falaram assim, bora. É agora. Jesus, meu sobrinho, pô. Caraca, tem 7 anos que eu não vejo. Caraca, aquele moleque era doido, sabia. Pois agora a gente vai. Talvez foi nessa mesma mesa. Talvez foi comendo um pãozinho ali com vinho, ou um ovo com requeijão e orégano. Um cuscuz de manhã. Talvez foi ouvindo a CBN, 7 horas da manhã, que eles ouviram a notícia e falaram assim, caraca, bora, fecha tudo, bora mulher, as roupas no varal, bora. Tem que limpar a casa, não tem não, bora. Mas e os meninos, tá na escola? Eles vão depois, chama o Uber, bora. Talvez foi nessa mesa aqui que eles ouviram a respeito e largaram tudo e foram. E agora, frustrados, Jesus está colocando eles onde? No centro, onde tudo começou. Num mundo cada vez mais líquido, como diz Bauman, num mundo de amores
estruturas, relacionamentos líquidos, a gente está aprendendo, e no mundo mais ansioso, e no mundo mais curioso por novas formas, uma das coisas que tem amedrontado o nosso coração e nos feito adoecer é um rompimento com nossas referências. Com medo, talvez, de voltar, de viver algumas dores, de reconhecer que aquilo não caiba mais, a gente não está ressignificando, a gente está rompendo. A gente está bloqueando referências. A gente está se desconectando com aquilo que foi a base para muito do que a gente tem para viver hoje. É sobre isso que esse texto está dizendo. Jesus voltou com eles ao início de tudo. Tem até uma canção, né, que a gente canta. Quero voltar onde? Ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever o quê? Meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Olha que interessante. Olha o caminho que Jesus está dizendo. Então, às vezes, na ânsia, no motivo justo, no motivo concreto, certo, legítimo, a gente se perde onde? Nas nossas expectativas, nas nossas visões, nas nossas projeções, e a gente rompe com tudo aquilo que foi a base para a nossa existência. E a gente vai lembrar isso, o quanto é complicado para nós, seres humanos, pularmos etapas. Às vezes uma coisa foi ruim, a gente não digere, a gente não elabora e pula para o outro. A gente fecha um ciclo mal fechado, mal resolvido, e a gente pula para o outro. A luz do próximo nível, às vezes, é maior do que a luz ofusca desse lugar. E a gente quer, porque quer, mas o que o texto está dizendo para a gente é que não é um retornar necessariamente para ficar, é um retornar para elaborar. Quais perguntas a gente ainda não fez em relação ao que a gente viveu? Quais questões ainda não foram levantadas sobre o que a gente viveu? Qual baú a gente ainda trancou e ainda não abriu? Jesus está levando para esse lugar. E é justamente quando eles conseguem esse centro, quando eles conseguem ser familiarizados com tudo o que aconteceu, que o Cristo se revela. Olha que legal, gente. O Cristo se revela. Não tem como sermos bons pais sendo filhos mal resolvidos. Não tem como a gente querer fugir da nossa vida de filho dizendo, meu filho não vai passar por isso. Não tem como a gente ir para um próximo relacionamento se o nosso coração ainda está amargurado com o relacionamento anterior. Não tem como a gente passar para um novo emprego. Tá vendo como que o evangelho é palpável? Não tem como a gente ir adiante, não tem como a gente sair para o novo sem antes fazer esse movimento de voltar e resolver a casa, resolver o coração para o novo. Não tem como. Porque nosso coração precisa estar tranquilizado para o novo ciclo. Não é sobre ficar, é sobre resolver. É sobre se pacificar. É sobre se equalizar. E a gente equaliza nos lugares mais íntimos e mais solitários, digamos assim, que a gente possa experimentar. Uma dos grandes sofrimentos que a gente tem quando a gente passa por alguma intempérie na vida é o sentimento de solidão. A gente reclama, não reclama? Parece que tem um momento que a gente fica sozinho, não é? Parece que por mais que alguém esteja perto, chega a um certo nível que as pessoas não estão entendendo a sua dor, você não está entendendo, e está todo mundo dizendo assim, mas eu já te falei 1000 vezes isso, é porque você não faz, é porque você não me ouve. Você está sofrendo por que quer? Porque eu já te chamei 1000 vezes para ir lá para casa. Quem já percebeu isso? Sabe por que isso acontece, gente? Porque nesse momento a gente tem que estar sozinho mesmo. Tem dia que a gente tem que chorar onde? Não é no ombro de alguém, é no nosso travesseiro. Tem dia que a gente não pode ir para a casa dos outros, porque a gente tem que chorar onde? Na nossa casa.
A gente tem que chorar no nosso banheiro, lá onde ninguém vê. A gente tem que chorar no chuveiro. A gente não tem como disfarçar, né? Trazer lencinho, não. A gente tem que acordar com o eião, cheio de... Todo sofrimento precisa passar pela elaboração pessoal. Tem dia que palavra de pastor não ajuda. Terapia também não. Mãe, pai, filho, rolê, não ajuda. Podem contribuir, podem gerar condições. E o último passo é o sofrimento solitário. É só você, só eu e Deus. Essa é a elaboração perfeita. E é isso que Jesus está ensinando. Volta para a mesa. Volta para o caldo de mandioca com carne moída. Pãozinho de ontem. Esse é o lugar mais íntimo de onde tudo começou. E aí eles dizem, caramba, não era isso que estava acontecendo então? Qual foi a sensação que eles tiveram? Não foi mais um poder político. Não foi mais uma projeção econômica. Não foi mais uma libertação social. Não foi mais uma libertação agora. Não foi. Sabe o que eles perceberam? Que o coração deles ardia. Existe uma diferença muito grande da gente entender o que a gente precisa e da gente deixar o nosso coração entender também. Às vezes a gente quer, mas o nosso coração está cheio. O maior desalinhamento que a gente tem na nossa vida é mente e coração. A gente sabe, mas o nosso coração... A gente sabe que não deve tomar Coca-Cola do jeito que a gente toma. Estou falando de mim. A gente sabe que não deve comer aquela gordurinha, não sabe? A gente sabe, mas o nosso coração não está alinhado. O que Jesus está fazendo agora é alinhar coração e mente. Nosso coração ardia. A nossa paixão voltou. Agora não é mais um rompante. Não é mais agora uma oportunidade. Não é mais uma luz que está brilhando lá enquanto a gente está escuro aqui. O nosso coração arde. Por isso que o Evangelho vai tratar muitas coisas dentro do nosso coração. Quando você for orar, não vai para a praça, vai para dentro do seu quarto. Tranque a porta. O Evangelho vai tratar sobre a palavra, né? Às vezes vai citar o secreto. Não é secreto no sentido de não publicável, mas secreto no lugar de pessoal. No sentido de é você e Deus. Ninguém, nada, absolutamente nada e ninguém podem revelar para você um Deus. Eu posso aqui mostrar, a gente mostra, a gente dá pitacos. A gente faz revelações, mas esse Deus que você vai conhecer é dentro do seu quarto e esse Deus é seu. É o seu coração que precisa arder, não é o meu. Meu coração não arde por você. O seu não arde por mim. O nosso coração precisa arder para o Jesus que fez sentido para ele. Por isso que a gente sempre diz aqui na Porto, se você é casado, Deus vai se revelar como um Deus casado. Se você é mulher, Deus vai se revelar para você como um Deus mulher. Se você é criança, Deus vai te revelar como um Deus criança. Se você é patrão, Deus vai te revelar como um Deus patrão. Se você é funcionário público, se você é homem, se você é mulher, se você é homossexual, Deus vai se revelar na sua natureza. Porque Deus se permite e tem total interesse de se revelar onde coração queima, não necessariamente onde mente entende. Mente entende, a gente tem a rodo. Mente que entende Deus, a gente tem a rodo. Há mais de 2 séculos tem gente falando de Deus ao vento. O que você quer saber de teoria? Tem. O que você quer saber de conceito? Tem. De história? Tem. Tem tudo. Aqui a gente dissecou a história. História. Tudo mente. Ah, Jesus era neto, não sei. Tem. Estou estudando sobre a vida de Jesus. Não é sobre os nossos conceitos.
não é sobre as nossas construções, não é sobre os nossos conhecimentos, não é sobre as nossas teorias, é sobre o coração. Eu sempre digo que a gente pode ter as construções de fé que nos forem familiares. E a gente está numa época de muitas perguntas, muitas investigações. Tudo certo, gente. Tudo certo. Desde que esse Jesus não deixe de se revelar como Cristo e aqueça o seu coração. Amém? Desafiador, né? Não é desafiador? Então você crê em quê? A pergunta não é o que você crê. A pergunta é o que você crê provoca a revelação do Cristo e o aquecimento do coração? Ou Jesus vai continuar sendo só um teórico? Jesus vai continuar sendo só uma história? Ou Jesus vai ser conhecido só como filho de José e Maria, sobrinho de Cleópas? Ou Jesus vai ser só esse lugar? O Jesus conceito, o Jesus história, o Jesus padrão, o Jesus homem, precisa se transformar num Cristo e aquecer o nosso coração. Você crê na morte de Cristo? Ah, não creio. Então você vai ter que dar um jeito de acreditar no Cristo. Ah, para mim... Sem problema. Mas o que não pode é a gente acreditar num Jesus história, conceito, num Jesus estrutura, e não transformá-lo num Cristo ressurreto, que aquece o nosso coração. Amém, gente? Percebe, gente? Às vezes o Cristo vai se revelar numa música, numa arte, numa leitura, num sofrimento, numa dor. O Cristo vai se revelar numa conversa. Cristo vai se revelar numa natureza, numa corrida matinal. Cristo vai se revelar na ausência de alguém, na presença de alguém. Cristo se revela nos lugares mais íntimos e mais sorrateiros que existem. Não é sobre o Jesus histórico, não é sobre o Jesus contra Roma, não é Jesus contra o sistema, não é o 100% Jesus. Eles voltam para Jerusalém anunciar o Jesus ressurreto. Não é via política, não é via guerra, não é via revolução, não é via obra social, não é via cura. É sobre a partir de corações que aquecem com o Cristo ressuscitado. Nossa mensagem, gente, não é anunciar um Jesus histórico. A gente não tem missão na Bíblia. A gente confunde, né? Última vez que eu fui num culto missionário, eu prometi que nunca mais iria. Eu fui numa igreja, num culto missionário, e a gente passou a manhã de domingo lendo um livro de uma outra religião, apontando na literatura de outra religião os erros, para que a gente dissesse: sua religião está errada, olha o que a minha diz. Eu saí daquele lugar e falei assim: nunca mais vou a nenhum evento cristão missionário. Porque a nossa missão não é acabar com o outro. A nossa missão não é guerrear com o outro. A nossa missão não é dizer que a religião do outro está errada, que o livro dele está errado, que a tradição dele está errada. A nossa missão é anunciar um Cristo que ressuscitou. E que a vida dele, por mais desgastada que seja ou não, tem uma continuidade. Não é sobre revolução, é sobre sentido. O que o mundo está clamando, gente? O que os nossos jovens estão clamando? O que as drogas estão promovendo? O que a criminalidade está promovendo? O que a corrupção está promovendo? Esses males que a gente vê na nossa sociedade ganham qual lugar no coração do humano? O lugar do sentido. A criminalidade arrebanha os nossos meninos de 12 anos lá na periferia, lá nas favelas, com qual missão? Quem é de escola aí sabe disso. Vem que aqui é a sua família. Família. Aí os professores de
que o mundo está buscando não é casa, não é carro, não é emprego, não é saúde, não é corpo bonito. Tudo isso é usado numa conversa em troca de sentido. Esse João, esse José, esse Cleopas e Maria voltam para Jerusalém para anunciar o sentido da vida. Esse Jesus ressuscitou. E agora pode ser que a gente não rompa com o Império Romano. Pode ser que o nosso dinheiro ainda continue indo para lá. Pode ser que o nosso país ainda não melhore, estruturalmente falando, numa revolução. Mas a gente vai mudar de dentro para fora. Não é sobre ausência de dor. É sobre não desespero enquanto a gente passa por ela. Não é sobre não mais morte. É sobre como a gente vai passar pelos processos de luto. Não é sobre a ausência de intempéries, de doenças. Mas é como o coração do homem passa por isso. Não é sobre sair dessa terra almejando uma eterna para fugir dela. É sobre como, mesmo com tudo que a gente vive, a gente tem esperança no nosso coração. É sobre como a gente vai acreditar que para quem tem fé, como diz o Rapa, para quem tem fé, a vida não tem fim. Existe vida aqui dentro, que pode vir o que vier, que a vida não tem fim. Não é sobre viver para sempre, é sobre nunca deixar de morrer nas mortes da vida. A gente fala que vida eterna é vida pós-morte, é vida além, porque a gente quer fugir dessa vida. Não é sobre isso que o Evangelho está dizendo. A vida está dizendo que o Cristo ressurreto produz vida e vida em abundância, não no sentido da gente não morrer ou viver depois da morte. Ressuscitar não é voltar à vida. Ressuscitar, uma vida ressurreta, é aquela vida que pode acontecer o que vier a acontecer. Eu nunca vou deixar de viver. As cicatrizes estão no rosto. As cicatrizes estão no corpo. O corpo se definha, a vida se definha, mas o homem interior se renova. O que sai da nossa boca é vida e não morte. Por isso que Paulo vai dizer, embora o meu homem interior, o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova dia após dia. Esse é o grande paradoxo do Evangelho. Bora, gente! Roma pode matar a gente amanhã. Ó, os soldados de Roma estão lá no centro, Taguatinga. Eles sabem que a gente é primo desse doido aí. Mas não é sobre isso. É sobre, se eu passar por lá e sofrer o que tiver que sofrer, eles vão saber que aqui dentro existe uma vida que não tem fim. Amém, gente? Não é um culto, não é um corpo embalsamado, não é um palanque, não é uma estátua. É um sentido de vida comunicado. Então comunique para sua amiga divorciada que para ela a vida não tem fim. Comunique para o seu amigo divorciado que a vida não tem fim. Comunique para o seu amigo desempregado que a vida não tem fim. Comunique para quem está enfrentando uma doença séria que a vida não tem fim. Comunique para quem acabou de perder o emprego, bateu o carro, o filho está na adolescência, o filho foi embora, a filha engravidou. Comunique para a mãe do filho que teve acesso à droga que a vida não tem fim. Comunique para a dor do depressivo que a vida não tem fim. É sobre isso que o Evangelho vai tratar. É sobre isso que eles voltaram para comunicar em Jerusalém. Meses depois, a história não diz exatamente quando, mas a partir desse episódio, Cleopas e Maria tiveram a sua casa invadida por líderes religiosos e eles foram espancados até a morte. Porque eles passaram a anunciar um Jesus ressurreto. São Cleopas, hoje conhecido como São Cleopas,
A casa deles em Emaús se tornou uma igreja no século IV. E hoje a Igreja Católica celebra todo dia 25 de setembro a memória de São Cleopas. Por quê? Alguém que revolucionou o mundo? Não. Alguém que antes saiu de casa querendo viver, retornou, reconfigurou e agora volta sem medo da morte. O Evangelho chama a gente não é para morrer ou para viver. O Evangelho chama a gente a dar vida por aquilo que faz sentido. O Evangelho não chama a gente para trabalhar. O Evangelho faz a gente trabalhar para fazer um país melhor. O Evangelho não chama a gente para cargo político. O Evangelho chama a gente para votar com consciência de que o Brasil possa ser melhor. Mas além do voto, a gente também se torna cidadão e cidadã melhor. O Evangelho não é sobre uma vida que vai dar vida. É sobre uma vida entregue em prol de um motivo. O que esse Evangelho pergunta para a gente hoje, qual é o nosso motivo? Qual é o motivo da gente ser pai, ser mãe, ser irmão, ser vizinho? Qual é o motivo? Nosso engajamento na vida é para quê? É para a gente viver ou para a gente dar vida? São Cleopas e Maria entregaram a vida para que hoje, em 2026, a gente relembrasse a vida deles dizendo: eles acreditaram ao ponto de darem a vida. Sabe o que tem atrapalhado o cristianismo? É que a gente está buscando um Jesus que faz a gente viver. Enquanto Cristo está chamando a gente a se comprometer com o motivo de salvar outras pessoas. É o Jesus que dá casa, é o Jesus que dá carro, é o Jesus que prospera, é o Jesus que salva casamento, é o Jesus que faz filho bacana, é o Jesus que dá, é o Jesus que dá, Jesus que dá, Jesus que dá, Jesus que dá. E quando Jesus encontra eles no caminho dizendo: vocês não estão entendendo nada, né? O que vocês conheceram de Jesus é para que o Cristo se revelasse. Então, se Deus me deu uma casa, não é para viver, é para receber os irmãos lá. E a casa ficar suja depois. Se Deus me deu um carro, não é para eu viver. É para eu entregar esse carro, dar carona, fazer um ambiente bacana. Se Deus me deu a grana, não é para eu viver. Se Deus me deu a grana, é para eu cooperar com o desenvolvimento da minha família, dos meus vizinhos, do meu país, dos meus irmãos. Se Deus me deu inteligência, não é para eu ser destaque. É para eu inventar talvez a vacina que vai curar o tetraplégico. Se Deus me deu uma empresa, não é para eu ganhar dinheiro. É para eu sanar uma necessidade da população a partir daquilo que eu comercializo. É para eu tratar bem os meus funcionários, porque tem famílias envolvidas nisso. Tem crianças que vão estudar fruto do salário que eu pagar para esse pai de família. Se Deus me deu um bairro, não é para eu ter segurança. Embora tudo isso faça sentido. Mas a gente não pode esquecer o motivo do nosso Evangelho. O motivo do nosso Evangelho é a gente anunciar o Cristo ressurreto. Então a gente parece que quanto mais a gente olha a igreja brasileira, não gosto muito de criticar a igreja, mas também lendo um texto desse não tem como a gente não olhar. Parece que a gente quer seguir um Cristo que faz a gente viver. Parece que a gente está seguindo um Cristo, um Jesus que traz vida e a gente quer vida, 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 vida. E o Brasil continua com cenas tristes de humanidade, que falta a revelação do Cristo ressurreto. E Paulo vai dizer assim: você quer o segredo de entender isso? A gente pensa que é muita coisa, né? Sejam gentis e dóceis. Pratiquem a hospitalidade, gentileza, carisma, dá bom dia. Isso, num mundo cruel, é a manifestação do Cristo ressurreto. Devolva o troco na padaria, né? Ou seja, isso é o Cristo ressurreto. Não somos sangue de barata, mas ao mesmo tempo, a gente precisa entender o Cristo ressurreto na nossa história. Amém? Que São Cleopas e Maria nos ensinem hoje a voltar ao início de tudo, rever conceitos, rever valores e a gente continuar na jornada de projeção,
real e não projeção das nossas experiências. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pela história. Obrigado pela revelação. Obrigado porque a gente não vive só da história, a gente não vive dos relatos, a gente não vive dos conceitos, mas a gente vive da revelação do Cristo em tudo isso. Obrigado porque a gente nasce, a gente vive, a gente relaciona, a gente compra, vende, a gente estuda, a gente passa, a gente reprova, a gente se alegra, a gente chora, a gente se enche de esperança, a gente se frustra, se decepciona, a gente aprende novas teorias, a gente aprende novas formas, descobre novas revelações. Obrigado por isso, que a vida está aí, posta para qualquer um, para todos nós. Deus, obrigado porque acima de tudo isso, o Senhor quer se encontrar com a gente. Não de uma forma religiosa, estrutural, histórica, política, financeira, econômica, revolucionária, mas o Senhor quer, a partir da vida, que a gente reconheça o Cristo, o Filho do Deus vivo. E obrigado, Senhor, porque o Cristo que a gente conheceu não foi colocado num palanque, num palco, numa estátua, numa festa, não foi colocado num ritual, não foi colocado num santuário, mas esse Cristo se revela na nossa cozinha e aquece o nosso coração. Deus, perdoa, porque às vezes a gente está procurando esse Deus fora. E a gente fica cascudo, e a gente fica decepcionado, e a gente fica frustrado, a gente fica chateado, e a gente está fazendo os nossos caminhos de retorno a Emaús. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor se revela para a gente nos nossos caminhos. Esse caminho que o Senhor preparou para nós hoje cedo foi para relembrar que haja o que houver, o Cristo está ressurreto. Haja o que houver, o Cristo está nos nossos caminhos. Haja o que houver, Cristo está nas nossas mesas. Haja o que houver, Cristo está aquecendo os nossos corações. Então aqueça o nosso coração nessa manhã em relação àquilo que a vida está ofuscando. Deus, quero que Teu Espírito Santo visite os nossos corações nessa manhã. Para aquilo que se tornou treva, para aquilo que se tornou gelo, para aquilo que se tornou sombra, para aquilo que foi ofuscado, e o nosso coração está aí trancafiado, voltando para Emaús. Que o nosso coração se reacenda de novo. Se reacenda para estudar, se esse foi o bloqueio. Se reacenda para amar, se esse foi o bloqueio. Se reacenda para aprender, se esse foi o bloqueio. Deus, ó Pai, se acenda para se relacionar, se esse for o bloqueio. Se acenda, Senhor, para organizar a vida, organizar as emoções, organizar a família, organizar a paternidade, a maternidade, organizar, Senhor, o nosso interior, para que os acidentes da vida não esfriem o nosso coração. Acenda a chama novamente no nosso interior, para que a gente volte a brilhar, nosso coração volte a palpitar, nosso coração volte a energizar toda a nossa vida. Esse é o Teu Evangelho, essa é a revelação do Cristo na nossa vida, no nome de Jesus. Obrigado.